Olá, chamo Bárbara Silva Dias, sou técnica de Educação Especial e Reabilitação e venho falar-vos de deficiência mental. Ao longo dos últimos anos têm vindo a ser descritas várias definições sobre a deficiência mental. A primeira delas resumia-se ao déficit cognitivo, baseado apenas na avaliação do quociente de inteligência, famoso QI, entendido como uma estimativa de um potencial intelectual inato, reflexo da inteligência geral, inalterável e independente das influências socioculturais e educativas. Em 1959, a Associação Americana de Deficiência Mental, após algumas mudanças e críticas, refere o limite de QI inferior a 70 como base para um diagnóstico, subdividindo esta classe em diferentes níveis, graus de deficiência, consoante a avaliação do seu potencial cognitivo. Anos mais tarde, surge a ideia de um déficit cognitivo associado ao déficit no comportamento adaptativo, sendo este definido como a eficiência com a qual o indivíduo preenche as normas de independência pessoal e responsabilidade social que são esperadas por idade e grupo cultural, referindo-se ao que faz de modo a tomar conta de si e a se relacionar com os outros, mais que ao potencial abstrato que implica a inteligência. Posteriormente, surge um novo paradigma no sistema de classificação, remetendo a atenção para a classificação mediante os apoios do indivíduo e não nas suas limitações, como uma tríade de elementos-chave para a categorização: as capacidades, os envolvimentos e a funcionalidade. Este sistema concentra o seu esforço em estimar as intensidades de apoio de uma pessoa ao invés de a categorizar mediante o nível de deficiência. Em 2007, a mesma associação altera, por sua vez, o nome para Associação Americana para as Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais. Com base nesta dinâmica, a definição para as dificuldades intelectuais e desenvolvimentais é caracterizada por limitações significativas ao nível do funcionamento intelectual e do comportamento adaptativo, expressa em 3 domínios fundamentais: conceptual, social e prático. Atualmente, e para se proceder ao diagnóstico de deficiência mental, segundo o DSM-4, devem ser preenchidos os seguintes critérios: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com um QI aproximadamente inferior ou igual a 70, num teste de QI administrado individualmente para crianças com uma avaliação clínica do funcionamento intelectual significativamente abaixo da média. Déficits no funcionamento adaptativo atual em pelo menos 2 das seguintes áreas: comunicação, cuidados próprios, vida familiar, aptidões sociais interpessoais, uso de recursos comunitários, autocontrole, aptidões escolares funcionais, trabalho, ócio, saúde e segurança, e tudo isto ter início antes dos 18 anos de idade. A deficiência mental pode ser, desta forma, dividida em 4 categorias em função das limitações e do nível cognitivo: a deficiência mental profunda, com um QI inferior a 20 ou 25, a deficiência mental grave, com intervalo entre 20, 25 e 35, 40. A deficiência mental pode ser, desta forma, dividida em 4 categorias, em função das limitações e do nível cognitivo: a deficiência mental profunda, com um QI inferior a 20, 25, deficiência mental grave, um intervalo entre 20, 25 e 35, 40, deficiência mental moderada, entre 35, 40 e 50, 55, e, por fim, a deficiência mental ligeira, entre 50 e 55 e aproximadamente 70, 75. Por outro lado, e segundo o DSM-4, a deficiência mental pode ter etiologias diferentes e ser considerada uma via final comum de vários processos patológicos do sistema nervoso central. Entre eles, os mais comuns são a hereditariedade, metabolismo, alterações cromossómicas, dificuldades de desenvolvimento embrionário, como questões tóxicas, alterações cromossómicas ou problemas durante a gravidez, como traumatismos, infecções, nutrição e prematuridade. Questões na primeira infância, como infecções, traumatismos, envenenamento e, por último, questões de influências ambientais e perturbações mentais,
como a privação de cuidados básicos e estimulação. Há ainda questões de alterações endocrinológicas, doenças degenerativas, doenças vasculares, perturbações metabólicas e causas indefinidas.